O passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, nós nunca seremos autores da nossa própria história. O ambiente em que estou, o ambiente social, ele é o responsável pela nossa biografia, pela nossa história. Uma pessoa pode negar o seu passado, negar as pessoas que amou, que contribuíram com ele, negar os seus amigos, negar até Deus, mas ela nunca pode negar a sua história, porque a sua história, seja ela tensa ou tranquila, seja ela asfixiante ou libertadora, ela é registrada automática e involuntariamente, independente do eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a autonomia. E tudo aquilo que tem alto volume emocional, se tem dor, ansiedade, angústia, rejeições, o fenômeno RAM registra automático na memória. O biógrafo do cérebro vai registrar de maneira privilegiada. Então, cuidar do que nós pensamos e cuidar do arrasto da emoção, do crédito que nós damos aos pensamentos, é cuidar da nossa vida, da nossa história. Mas, infelizmente, Harvard não ensina nada sobre isso. Cambridge, Oxford, MIT, os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, eles não aprenderam nada sobre esses fenômenos. Mas como? Você não aprendeu que você tem um eu que tem que gerir a sua emoção? Se você tem que impugnar pensamentos perturbadores e emoções tensas dos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. Você nunca deleta teus medos, nunca deleta tuas angústias, nunca deleta teus traumas. Você só pode reeditá-los. Há 2 dias eu acordei, como todos os dias eu acordo cedo e eu leio antes de ir para academia. Eu estava sentado no meu livro, um livro de negócios, e estava lá lendo um livro de negócios. Aí parei um pouquinho, tomei uma água, dei um intervalinho, 20 minutos, 30 minutos, peguei meu telefone. Era 6:30 da manhã. Uma amiga minha, Joel, amiga assim de infância, de natação, de 30 anos. Joel, pensei em tirar minha vida ontem. Descobri mais uma vez que eu fui traída, mais uma vez pela pessoa que eu estava. Todos os homens da minha vida me traíram, começando com meu pai, e pensei em tirar minha vida ontem, mas estou aqui pedindo ajuda pro meu amigo. Eu quero mudar de ambiente, eu quero estar num lugar legal, eu quero ficar perto de você, Joel. O jeito que você trata a sua esposa, o lugar que você tá, as conversas que você fala, são conversas legais que eu quero estar perto. Mas você imagina a dicotomia, assim, né? E ela tem uma filha. Uma filha de 12 anos. Por que eu quero te dizer isso? Porque ela ainda... Eu já ouvi isso dela umas 2 vezes. Ao longo desses 30 anos que eu sou amigo dela, eu já ouvi isso umas 3, 4 vezes. Então, essa janela é traumática. Esse registro não foi embora. Esse discurso continua. Não foi apagado. Não foi apagado. Eu já ouvi ao longo de 30 anos umas 4 vezes. Ela tem uma filha. Isso não foi motivo para ela não pensar isso. E ela realmente pensou, e o discurso foi: todos os homens da minha vida me traíram, começando pelo meu pai. E é uma história muito interessante, mais comum do que se imagina. Número 1, o passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, nós nunca seremos autores da nossa própria história. O passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o que eu vou construir daqui para frente. Explica a minha dor, a minha angústia, pessoas me traíram, me asfixiaram, não me valorizaram na estatura que eu mereço, explica meu presente. Mas jamais pode explicar o meu futuro. Consequência disto, vitimismo. Uma pessoa que é vitimista, ainda que tenha motivos para sentir apequenada, ferida, machucada, excluída, ela retira o seu eu, que representa a capacidade de escolha, de ser protagonista do teatro da sua mente. Ela não vai dirigir mais seu script, porque ela sempre vai colocar o pai, o ex-marido, os amigos, as pessoas como responsáveis pelas suas mazelas. Sim, eles provocaram uma série de janelas quílicas, mas o problema não é o que os outros fizeram com a minha dor. O que eu faço a partir
desta dor para me tornar alguém que lidera a minha mente e não é liderado por ela. Existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. E você falou sobre ela no início deste podcast. A dúvida, ela é poderosa para que o eu, ele impugne, discorde, confronte as janelas traumáticas. Ele confronte o que as pessoas imprimiram na minha vida. Perfeito. Então, se eu não duvidar, e a dúvida é realizada com autoridade, se eu não duvidar de tudo aquilo que me controla, tudo que eu creio, se tornará um cárcere mental. Exato. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Veja bem, a dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. Eu tenho de criticar os pensamentos tóxicos todos os dias, mas não criticar como uma pessoa vitimista, mas como protagonista, como autor da própria história, com autoridade, discordando seriamente da minha posição de me curvar à dor e me tornar escravo dela. E a outra parte da técnica, que é o terceiro elemento, duvidar, criticar e determinar ou decidir. Todos os dias, cada ser humano tem de fazer escolhas. As escolhas são diárias, só que nós não fazemos. A emoção é burra, a emoção é desinteligente, a emoção é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. É o eu que tem que gerir a emoção. A técnica DCD empodera esse eu. Se eu uso os elementos mais importantes das ciências ao longo da história, como a arte de duvidar, eu fico forte, eu fico protagonista, eu duvido de que eu vou ser escravo do medo de falar em público. Certo. Eu duvido que eu vou tirar minha vida, eu vou transformar o caos em oportunidade. Me abandonaram, me rejeitaram, quem perdeu foi meu marido. Bom. Ela deveria proclamar. Quem perdeu foi ele, porque eu sou uma pessoa incrível, inteligente, maravilhosa, altruísta, bonita, porque beleza está nos olhos de quem vê. Boa. Então você transforma o traidor não no seu algoz. O traidor perdeu, porque você se torna alguém que reescreve a sua própria história. Eu descobri que o pensamento, ele é imaterial, ele é virtual, ele nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Eu posso produzir milhões de pensamentos sobre esse objeto e a água, mas nunca incorporarei a realidade do objeto pensado. Eu posso tratar de centenas ou milhares de pessoas nos mais diversos dramas emocionais, mas entre eu e o paciente há um anti-espaço insuperável. E eu só consigo me aproximar dele se eu esvazio da minha teoria, do meu ego, da minha necessidade neurótica de intervir. Se um pai não se esvazia, ele está discutindo com o filho e falando dele. Eu dou muitas conferências para magistrados, Associação de Juízes do Brasil. Eu abordo que um juiz diante de um réu, se não se esvazia de si mesmo, ele pode estar interferindo no processo de julgamento, falando dele mesmo e não apenas entendendo e interpretando as nuances do réu. Isso nunca foi estudado. Então, se nós não entendemos que o pensamento é virtual, nós vamos elevar o tom de voz, porque acreditamos que o pensamento é real. Nós vamos criticar demais os outros. Por exemplo, quem critica 2 vezes é um pouco chato. É um cara muito chato, um reclamão. E 4 vezes ou mais. Nossa, é insuportável. Por que nós repetimos a mesma correção? Porque acreditamos que o pensamento é um bisturi real. Ele pode mudar a matrix ou a memória das pessoas, pode mudar a emocionalidade, a angústia, a teimosia, a impulsividade. E nós não conseguimos mudar. Por isso, uma das ferramentas mais importantes que deriva dessa compreensão complexa é que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Ao longo da nossa história, nós somos apontadores de falhas, porque acreditamos que o pensamento, que é um instrumento da nossa intelectualidade, que nós usamos todos os dias para viver, andar, respirar, ele é real, mas não é real, o pensamento é virtual. Então nós temos que aprender a economizar discussões, atritos, capacidade de mudar o outro. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos provocá-los para que eles mesmos se mudem. Quando você muda a era do apontamento de falhas e os pais começam a observar pequenos comportamentos dos seus filhos dignos de ser aplaudidos e começam a dizer: sim, você é incrível, você é demais. Ou executivos e colaboradores começam a observar pequenos comportamentos dos seus liderados e ao invés
de ser um criticista, ele começa a ser alguém que gera emocionalidade. Porque uma das características mais complexas é que temos uma intelectualidade que é virtual. Detona o gatilho, abre janelas light ou quilos ou neutras, arquivos mentais. E você acessa milhares de informações para produzir as cadeias de pensamento. É porque eu já entendi o teu jeitão. A emoção, ela é virtual. Quando você sente mesmo? Eu sinto, então ela é real. Ela é real. O pensamento, ele é virtual, mas o pensamento ele não é ele é reflexo de um estímulo, não é? Do ambiente. Os estímulos, de fato, representam a mola propulsora da construção de pensamento. Exemplo. Estímulos externos e internos. Vou subir para falar para 200 pessoas. Tenho que subir, fazer uma apresentação, defender um TCC, fazer apresentação para uma equipe. A grande parte das pessoas ficam muito nervosas. Aquele estímulo provoca uma janela nela, que pode ser light ou killer, certo? Exatamente. E é o pensamento que determina isso, né? Então aquele frio na barriga pode ser: meu Deus do céu, um monte de gente que eu vou falar, minha boca tá seca, não vai dar, meu Deus, estou nervoso. Ou pode ser: uau! Você, de maneira inteligente, abordou os dois mundos que constituem a mente humana. A intelectualidade, que é virtual, e não tem dor, não tem angústia, é imaterial. Não tem ansiedade, ela em tese não tem desespero, angústia, não tem humor depressivo, não tem alegria, não tem prazer. A intelectualidade é um mundo fluido. Nós produzimos milhares de pensamentos por dia, porque na esfera da virtualidade somos deuses que constroem com fluidez e uma criatividade surpreendente. Cada ser humano, mesmo aquele que não frequentou uma universidade, ele tem uma criatividade tão ou maior do que qualquer cineasta de Hollywood. Você não precisa assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Exato. Basta você dar liberdade para a sua própria mente. Então a intelectualidade é fluida. Agora, nós não produzimos milhares de emoções por dia, porque a emoção, ela é real. Uma pessoa que está sentindo dor, não importa se ele define intelectualmente, virtualmente, ela como angústia, ansiedade, humor triste, não importa. Okay. Ela está sentindo um sofrimento. Então, a emoção, ela é real. Então, portanto, há dois mundos completamente diferentes. Um mundo hipercriativo, que nos leva a pensar no futuro, remoer o passado, construir personagens, projetos, sonhos, milhares de ambientes, fantasias, todos os dias, inclusive quando dormimos nos sonhos. E é um mundo que pode ser arrastado pelos pensamentos, que é a emocionalidade. Então, se você for dar uma palestra, ou uma pessoa for dar uma palestra, eu sei que você treina muitos líderes, e a glossofobia, que é o medo de falar em público, atinge cerca de 75% das pessoas, mesmo pessoas muito cultas. Então, no exato momento em que está diante da plateia, detona vários gatilhos, não apenas o gatilho do que ela vai apresentar, mas a plateia dá sinais. Alguém bocejando, alguém distraído, vendo o celular, detona vários gatilhos, abre janelas, se abrir janelas killers, como você disse, traumáticas, que tem o medo de falhar, o medo de não estar correspondendo às expectativas e assim por diante, não apenas se produz pensamento, mas o pensamento, ele arrasta a emoção. O princípio de arrasto do que é virtual para o emocional é que faz com que nós criamos os cárceres mentais. Se eu apenas pensasse no futuro, mas não desse crédito ao pensamento, eu não sofreria pelo futuro. Mas se eu der credibilidade autógena, o princípio da credibilidade autógena é o princípio do arrasto da emoção. E nesse exato momento, há milhões de pessoas perdendo o sentido de vida. Por quê? O pensamento é virtual, é estéreo, mas a credibilidade que eu dou para os pensamentos, de que eu não tenho valor, que eu não sou importante, que eu não sou alguém inteligente, capaz de impactar, essa credibilidade se torna a mesma credibilidade, entre aspas, metaforicamente dizendo, que você acredita que tem dinheiro no banco, ou você acredita que tem bens lá. Enfim, se você tem reservas no banco e acredita, você está seguro. Se você não acredita, você corre para o banco. Milhares de pessoas correm para o sistema financeiro, ele quebra, é um crédito. Sim. Também na mente humana há um sistema de credibilidade que pode levar um ser humano a ser encarcerado, aprisionado, asfixiado, ou um ser humano livre, protagonista da sua própria história.